obviamente que a gente não poderia não falar sobre tipologias textuais. Os textos, eles sempre estão em provas do Enem, vestibular, em provas na faculdade, em tudo que a gente faz, sempre há muita necessidade da gente entender os tipos de textos que existem e como que a gente faz para construir, para criar um texto, para elaborar um texto. Então agora a gente vai reforçar um pouquinho todos os tipos de textos que tem. O que é quando alguém solicita um texto descritivo, o que é um texto narrativo, o que é um dissertativo. Então a gente vai falar um pouquinho das regras de cada um, quais são as principais formas de construção de cada texto e todos os modelos que existem, tá bom? Bora lá, espero que vocês gostem e super aproveitem esse vídeo. O primeiro texto no qual a gente vai falar agora é o texto narrativo. Segue um exemplo para a gente saber do que nós estamos falando. Quando chegou à esquina, percebeu o primeiro sinal de que algo estranho estava acontecendo. Um gato estava olhando para um mapa da cidade. Por um segundo, o Sr. Dursley não percebeu o que tinha visto, mas depois virou a cabeça para olhar novamente. Havia um gato malhado no canto da Rua dos Alfeneiros, mas ele não via planos. No que ele estava pensando? Deve ter sido uma ilusão de ótica. O que a gente consegue ver nessa estrutura de texto narrativo é que, geralmente, os textos narrativos são feitos em prosa e que a estrutura segue um roteiro simples. O roteiro básico de todo e qualquer texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar um pouco agora sobre os elementos da narrativa. O texto narrativo ele geralmente vai ter um trama, um enredo, uma história com começo, meio e fim. Esse tipo de estrutura textual conta com alguns elementos característicos: narrador, enredo, tempo, espaço, personagens e discurso. Falando um pouquinho sobre o narrador. O que é o narrador? O narrador é a pessoa que está contando a história. Ele pode ser um personagem que faz parte do enredo e conta a narrativa a partir do seu ponto de vista. Ou pode ser também um narrador onisciente, que conta a história sem fazer parte da trama e com acesso a todos os pontos de vista. Ok? Quando a gente vira para enredo, o enredo ou a trama é o contexto principal. É por meio do enredo que os fatos acontecem dentro do recorte no qual a história é contada. O enredo pode ser de duas formas. Teremos o enredo linear ou o enredo alinear. Quando a gente fala de tempo, as narrativas elas podem ser cronológicas, seguindo a rota dos acontecimentos, ou digressivas, que é uma narração psicológica, marcadas por idas e vindas dentro de uma mesma narrativa. Já quando falamos de espaço ou cenário, é o termo referente ao local onde a história está acontecendo. Esse espaço pode ser físico, um país, uma casa, um veículo. Pode ser um espaço social, através das características de um espaço social nas quais nós falamos e narramos, ou pode ser um espaço psicológico, sobre memórias, pensamentos, sentimentos ou até medos. Os personagens são aspectos muito importantes da narrativa, independente dela, seja qual for. Você já deve estar familiarizado com as seguintes classificações: protagonista, antagonista ou coadjuvantes. Mais para frente, nós vamos falar exatamente o que significa cada um. Quando falamos sobre discursos narrativos, eles podem acontecer de três formas distintas, dando a um texto aspectos de dinamicidade, naturalidade, objetividade e interesse. Temos o discurso direto, o indireto e o direto-indireto livre. Já quando falamos de tipos de narrador, é quem conta a história, e os tipos são divididos de acordo com suas funções. Tem o narrador observador, que é aquele que observa o que está acontecendo. Tem o narrador personagem, que é o narrador que está participando da situação, ou o narrador onisciente, que é aquele que está contando algo que aconteceu. Agora vamos falar sobre texto dissertativo.
Chamamos de texto dissertativo aquele que segue um modelo clássico, a defesa de uma ideia central a partir da argumentação, feita com uso de dados, estatísticas, levantamentos, exemplos, fatos, opiniões de especialistas e etc., por meio de introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto dissertativo é um dos mais pedidos em provas de concursos vestibulares e no Enem. Existem alguns tipos de textos dissertativos. Embora a dissertação siga um modelo, existem duas possíveis classificações para textos dissertativos, que podem ser expositivos ou argumentativos. Vamos aprender um pouco mais sobre dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Quais são as características do texto dissertativo? O texto dissertativo, especialmente o dissertativo argumentativo, é o mais cobrado em redações de provas e vestibulares. Justamente por isso, é essencial conhecer melhor esse estilo de texto e entender quais são as suas principais características. O texto dissertativo argumentativo segue um exemplo do texto. Em pleno século XXI, é salutar refletir sobre a importância de preservação do meio ambiente, bem como atuar em prol de uma sociedade mais consciente e limpa. Já ficou mais que claro que a maioria dos problemas os quais enfrentamos atualmente nas grandes cidades foram gerados pela ação humana. De tal modo, podemos pensar nas grandes construções alicerçadas na urbanização desenfreada, ou no simples ato de jogar lixo nas ruas. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Portanto, um conselho deverá ser importante. Ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Note que nesse texto nós temos dissertativo argumentativo, onde o próprio escritor deu a sua opinião sobre como ele entende que nós podemos, cada um por si, melhorar o mundo. Vamos ver um exemplo de texto dissertativo e expositivo. O relatório das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas, e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto que as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Percebe-se que nesse texto não há argumentos, é simplesmente uma dissertação sobre um acontecimento do mundo, sem opinião própria do escritor. Isto é um texto dissertativo expositivo. Características dos textos descritivos. Algumas particularidades diferenciam o texto descritivo dos demais. A utilização de muitos substantivos, adjetivos e locuções adjetivas que ajudam o leitor a ter uma ideia exata do que está sendo detalhado são alguns exemplos. São pontuados detalhes físicos, como altura, textura, peso, comprimento, dimensões, clima, função, como também aspectos psicológicos e comportamentais, como personalidade, caráter e humor. O texto descritivo pode ser objetivo e subjetivo. A descrição, no primeiro caso, é feita de maneira realista, sem juízo de valor ou opinião do autor. A linguagem é direta, clara e denotativa. No texto descritivo ou subjetivo, a opinião do autor e suas impressões se sobressaem ao descrever um objeto, acontecimento ou pessoa, o que dá ao texto um cunho pessoal. É utilizada uma linguagem conotativa e metafórica. Veja este texto. Ficar assentada à mesa a ler o diário de notícias. No seu roupão de manhã, de fazenda preta, bordado a sotache, com largos botões de madrepérola. O cabelo louro, um pouco desmanchado, com o tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito.
A sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha e, no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubi, miudinhos, davam cintilações escarlates. O primo de Basílio, Exa de Queiroz. Como podemos ver, a estrutura de um texto descritivo não foge do padrão de todos os textos que devemos construir. Segue com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tipos de textos descritivos. Existem descrições subjetivas, objetivas e também as que usam de elementos sensoriais para envolver o leitor. A descrição objetiva segue um exemplo. A vencedora do Prêmio Joana, moradora do município de Guarapuava, no Paraná, tinha uns 70 metros de altura, cabelos louros e compridos, nariz fino e rosto levemente arredondado. Agora seguimos de um exemplo de descrição subjetiva. Um grito prolongado, sonoro e contínuo, completamente anormal e anti-humano. Um uivo, um ganido, misto de medo e esperança, como se pode ouvir no inferno, som terrível. Como se saindo da garganta dos condenados às torturas infernais e dos demônios exultados pelas condenações. Agora vamos para exemplos de descrição sensorial. É o tipo de texto descritivo que é produzido para causar sensações em que lê por meio de exploração dos sentidos. Sensações visuais: casaco azul, pés pequenos, tecido xadrez, toalha retangular, cabelos castanhos. Sensações auditivas: plateia barulhenta, sala silenciosa, explosão ensurdecedora. Sensações gustativas: voz doce, sopa saborosa, sabor agridoce. Sensações olfativas: cheiro amadeirado, aroma fétido, odor agradável, perfume floral. Sensações táteis: piso áspero, roupa macia, pele quente, lençol rasgado, seda macia. Diferenças entre os textos descritivos e narrativos. Muitas pessoas confundem os textos descritivos e narrativos. Por isso, é importante destacar a diferença entre eles. Um texto é narrativo quando, necessariamente, há uma sucessão de acontecimentos, uma sequência de ações reais ou imaginárias contadas por um narrador. Já o descritivo, como já explicado, se resume à descrição física, sensorial ou psicológica em detalhes de algo ou alguém. Exemplo de um texto descritivo é a famosa carta de Pedro Vaz de Caminha, que pode ser considerada também um relato de viagem. Confira alguns trechos dela. Ali veríeis galães, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que certo assim pareciam bem. Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres moças, nuas como eles, que não pareciam mal. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega toda tinta daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos, com as curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas, que nisso não havia nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça, com um menino ou menina ao colo, atado com um pano, não sei de que, aos peitos, de modo que apenas as perninhas lhe apareciam, mas as pernas da mãe e o resto não traziam pano algum. Falando sobre o texto expositivo ou texto dissertativo expositivo, temos o seguinte resumo. O texto expositivo, chamado muitas vezes também de dissertativo expositivo, é o conteúdo produzido com o intuito de informar o leitor a respeito de um determinado assunto por meio da exposição de fatos, dados, conceitos, pontos de vistas e ideias. Os textos expositivos são encontrados em resumos escolares, palestras, notícias, verbetes de dicionário, enciclopédias, textos acadêmicos e científicos, aulas e outros textos publicados em veículos diversos, como jornais, revistas e sites da internet, e que tenham a intenção de transmitir algum tipo de conceito ou informação.
Características dos textos expositivos: uso de linguagem clara e objetiva, utilizar linguagem simples sempre que possível para que possa ser compreendido pelo maior número de leitores, expor diversas informações e muitos dados a respeito do conteúdo abordado, explicar quais são os conceitos e as definições do objeto trabalhado ao longo do texto, usar elementos de descrição, usar recursos como comparação e enumeração, explicar o assunto trabalhado também por meio de exemplos. Os textos expositivos podem ser dissertativos, narrativos, argumentativos e descritivos. E, em relação ao conteúdo em si, os textos podem ser classificados como didáticos, científicos ou jornalísticos. Vamos ver um texto expositivo narrativo. É quando o tema é trabalhado e é exposto seguindo uma linha de fatos em ordem temporal, cronológica. Veja um exemplo. Notícia foi inventada apenas para ilustrar o conceito. Os manifestantes partiram do ponto de encontro da Avenida Paulista em direção ao Museu da Arte de São Paulo, MASP, onde permaneceram durante toda a tarde de sábado, dia 15, carregando cartazes e repetindo frases de ordem. Permaneceram em manifestação pacífica até o fim da fala do governador do estado, que chegou ao local por volta das 17 horas e 30 minutos. Qual é a classificação dos textos expositivos em relação aos temas abordados? Texto expositivo científico. Necessita de precisão de informações e deve seguir uma série de normas e padrões. É um texto escrito por uma especialista no assunto. Texto expositivo didático. Também deve ser escrito com exatidão e precisão de informações, pois aborda diversas áreas de conhecimento. Texto expositivo propagandístico. É pensado para o público geral, utilizando linguagem simples e voltada ao objetivo de despertar o interesse de quem recebe a informação. Texto expositivo humanístico. Precisa conter uma análise reflexiva sobre o tema tratado com linguagem clara e bom desenvolvimento dialético. Texto expositivo jornalístico. Deve expor um fato de forma objetiva, imparcial e clara. Qual é a estrutura dos textos expositivos? O texto expositivo pode seguir o modelo tradicional de estrutura textual, construído pela lógica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Embora a estrutura seja importante, o fundamental é que o texto trabalhe com a exposição detalhada do assunto. Quais são os elementos do texto expositivo? Pela observação das características do texto expositivo, é possível concluir que ele conta com 3 personagens principais: o emissor, quem escreve, o receptor, quem lê, e a relação entre um e outro. Qual é a diferença entre um texto expositivo para um texto argumentativo? O texto expositivo é aquele produzido para expor um determinado assunto, apresentando suas principais características e seus conceitos, sem a necessidade de precisar se posicionar a respeito do tema. Já o texto argumentativo, por outro lado, é aquele construído para que o autor defenda sua opinião a respeito do assunto, utilizando outros dados e autores como formas de argumentação sobre o seu ponto de vista. Exemplo de texto expositivo. Notícia. A partir de segunda-feira, 17 de maio, a campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para todos os idosos com 60 anos ou mais e para os professores. A imunização contra a gripe segue também para as crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e púrpuras, mães que tiveram bebê até 45 dias. A vacinação será realizada nas unidades básicas e nas unidades de multivacinação, das 8 às 17 horas, para verificar as unidades abertas, confira este link. A Secretaria Municipal de Saúde, SMS, reforçará que as unidades de saúde que estão fazendo vacinação anti-Covid não fazem vacinação contra a gripe. De acordo com o diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, Alcides Oliveira, a vacina contra a influenza não protege contra o coronavírus, porém auxilia os profissionais de saúde na exclusão de diagnóstico da gripe, já que os sintomas das duas doenças são semelhantes. Além disso, a imunização contra a gripe ajuda a diminuir a procura por serviços de saúde,
diminuindo a pressão no sistema. A SMS ressalta, porém, que é importante haver um intervalo de 14 dias entre a aplicação da vacina contra a gripe e a aplicação da vacina anti-Covid. Trecho da notícia publicada no jornal Plural. Agora vamos falar um pouco sobre texto injuntivo. O texto injuntivo utiliza a estrutura do passo a passo para explicar ou descrever uma ação, como as receitas. Também conhecidos como textos instrucionais, esse tipo textual busca orientar o leitor a respeito de alguma atividade ou situação, ajudando quem lê a compreender como algo é feito ou como algo funciona. O texto injuntivo possui características próprias, assim como seus pares narrativa-argumentativos, crônica, narração, argumentação e dissertação, e é direcionado para certos objetivos. O que é um texto injuntivo? Quando falamos de texto injuntivo ou instrucional, tratamos de um tipo de texto que tem por objetivo explicar algo ou escrever um método ou maneira para conseguir realizar uma determinada ação. Características do texto injuntivo: educar o leitor a respeito de um procedimento, incitar quem lê a agir de uma determinada forma, abre a possibilidade para o leitor decidir como proceder, liberdade de atuação e decisão, mas garantindo que permaneça dentro do que foi estabelecido. Presença predominante de verbos no infinitivo, imperativo ou presente no indicativo com sujeito indeterminado. Além disso, guiar o leitor na realização de uma atividade determinada por meio de orientações de como proceder, caráter instrutivo. Ter uma linguagem simples, que faz o tipo textual mais fácil de ser compreendido e objetivo, sem discussões desnecessárias. Estrutura simples, geralmente em tópicos, com frases curtas, aumentando a legibilidade e agilizando a compreensão do que está disposto no texto rapidamente. Exemplos de textos que possuem essas características são receita culinária, bula de remédio, manual de instrução, livro de autoajuda, guia rodoviário e etc. Dicas para um bom texto injuntivo. Tome cuidado com os tempos e modos verbais, especialmente quando utilizar o imperativo, pois há confusão entre a utilização de segunda e da terceira pessoa no discurso. Muitas vezes, o mesmo texto apresenta uma mistura de pessoas, perdendo as características e dificultando a leitura. Um bom exemplo desse uso errado é: faça uma mistura homogênea, utilize a batedeira para isso. Faça está na terceira pessoa e utiliza na segunda. Outra dica super importante para um bom texto injuntivo: siga uma ordem lógica, priorizando as ações que devem ser realizadas antes e as informações mais relevantes. Pense em uma receita de bolo. De nada adianta você explicar o cozimento antes de listar os ingredientes. Então dê as instruções de forma correta, categorizando e distribuindo cada um dos passos. Exemplo: escrever: finalize a montagem do ventilador testando seu funcionamento. Para começar a montagem, encaixe a base do motor. Não segue uma sequência. Prefira: para iniciar, encaixe a base do motor. Após finalizada a montagem, teste o equipamento. Além disso, outra dica super importante é que não podemos esquecer que avisos e certos dados precisam ser inseridos em um espaço diferenciado. Com destaque, pense nas propagandas de remédios, em que os avisos sempre são colocados em destaque com a palavra atenção. Também lembre-se que o texto prescritivo não trabalha com coerção, por isso saiba que seu leitor poderá realizar os passos de forma diferente. Se em algum momento uma alteração puder provocar algum dano à integridade física ou à saúde do leitor, ressalte a informação. Normalmente, esse é um recurso muito utilizado em manuais. Vamos para um exemplo de texto injuntivo. Temos a seguinte receita: massa de panqueca simples. Ingredientes: um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma pitada de sal, uma colher de sopa de óleo. Modo de preparo: bata todos os ingredientes no liquidificador. A seguir, aqueça uma frigideira untada com um fio de óleo em fogo baixo. Coloque um pouco de massa na frigideira, não muito quente, e esparrame de modo a cobrir todo o fundo e ficar só uma camada fina de massa. Deixe igualar os dois lados, até que fiquem levemente dourados. Retire com a espátula e sirva com o recheio de sua preferência. Sugestão de recheio: carne moída, queijo e geleia. Concluímos aqui.
um pouquinho sobre cada texto. Espero que a explicação tenha ajudado muito para a construção e criação daqui para frente. Falamos sobre os 5 tipos que existem, como que a gente consegue construir e elaborar um texto mediante essas regras. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.